Graças a Deus. Pai do Senhor para toda a igreja. Louvado seja o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Estou bastante contente com Jesus, porque Deus tem falado muito nesta noite já. E é interessante que eu notei aqui, meus irmãos, que quase todos que vieram aqui, meus irmãos, expressaram a grandeza de Deus. Quem é Deus? É isso, meus irmãos, que eu quero falar nesta noite. Eu quero que os irmãos coloquem assim em pé em nome de Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Deus, Ele é Deus ainda nos dias de hoje. O Senhor não muda. Louvado seja o Senhor. Capítulo 22 de Apocalipse, último livro da Bíblia. Capítulo 22 e o verso 13, eu vou ler nesta noite. Eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Repetindo, eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Podeis assentar, meus irmãos, exaltando e glorificando o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, nós vemos que todos expressaram, meus irmãos, a maravilha de Deus, o poder de Deus nesta noite. Eu não quero, meus irmãos, fugir do que o Espírito Santo está falando e fazendo nesta noite. Engrandecido seja o Senhor. Meus irmãos, a Bíblia fala aqui que o Senhor, Ele é o Alfa e Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio de todas as coisas e também o fim. O que nós podemos imaginar, meus irmãos, que entra, meus irmãos, dentro da nossa mente, que cabe dentro de nós, neste pensamento, às vezes, nessa mente tão curta que é a nossa, que é humana, meus irmãos. Deus, Ele é o princípio de todas as coisas. Deus, Ele é eterno, meus irmãos. Ele fez tudo. Lá no livro de João fala, meus irmãos, que nada do que foi feito, se não fosse por Jesus, não teria feito. Tudo é feito por Ele e para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu começo a notar aqui, meus irmãos, dentro do livro de Apocalipse, fala três vezes fala, meus irmãos, que Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o princípio e Ele é o fim. Se nós entrarmos, meus irmãos, lá no livro de Gênesis, fala, meus irmãos, que lá Ele fez todas as coisas. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali está o princípio de tudo. Ali os irmãos vê Deus trabalhando ali. A gente começa, meus irmãos, a olhar no último livro, meus irmãos, que nós acabamos de ler. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O último livro e o penúltimo versículo, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Senhor, Ele é o princípio, Ele é o meio e Ele é o fim. Deus está em todos os lugares, meus irmãos, aonde nós podemos imaginar, Deus está. Louvado seja o Senhor. Que maravilha, meus irmãos, é nós servirmos a Deus na beleza da sua santidade. Em todas as coisas, muitas vezes, quantas das vezes, meus irmãos, nós pensamos que nós estamos sozinhos, que nós não podemos fazer, que nós não conseguimos fazer. Porque muitas vezes a gente olha, meus irmãos, nós começamos a olhar para nós mesmos, para a nossa estrutura física, ou muitas das vezes para a nossa pequena fé. A gente vê, eu não sou capaz, eu não consigo fazer. Jeremias, meus irmãos, quando o Senhor chamou ele como profeta, meus irmãos, diz a palavra do Senhor, nosso Deus. Jeremias falou, Senhor, eu sou uma criança. Eu sou uma criança. O Senhor falou assim para ele, Jeremias, você não diga que você é uma criança. O que eu mandar você fazer, você vai fazer. Porque antes que você
se formasse, eu te conheci. E antes de você sair do madre, eu te dei você para as nações. Deus, Ele é Deus, meus irmãos. E muitas das vezes, por nós ser às vezes incrédulo, nós fazemos este Deus nosso tão grande, nós diminuímos Ele. A gente começa a olhar, meus irmãos, na natureza, a gente começa a olhar, meus irmãos, em tanta coisa. Aonde você olhar, meus irmãos, você vê, meus irmãos, a mão de Deus, o dedo de Deus. Esse dia eu estava vendo comentário numa revista que existe no universo, no espaço, não sei aonde, um buraco chamado buraco negro, tão grande que engole planetas. Esse buraco engole planetas. Eu falei, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Lá está a mão de Deus. Aonde, meus irmãos, que nós como ser humano, pelo menos ainda nós não alcançamos, Deus não deu essa graça para o homem. Porque Deus deu graça para muitas coisas. Está lá no livro de Gênesis. Deus fez, meus irmãos, e o homem falou assim, olha, que o homem tenha domínio. O homem tenha domínio sobre os peixes do mar. Tenha domínio sobre os pássaros do céu. Tenha domínio sobre todas as feras do campo. E o homem já alcançou tudo isso daí. Quando Deus falou que deu para o homem domínio, meus irmãos, para os peixes do mar, o homem já foi muito além do que um peixe. O homem já desceu com o submarino, meus irmãos, em partes do mar que nem os peixes conseguem chegar lá. O homem já foi com o submarino. Quando o Senhor falou assim, ó, que o homem tenha domínio sobre os pássaros do céu, o homem já foi, meus irmãos, até na lua, aonde os pássaros não vão. Louvado seja o nome do Senhor. O homem tem domínio sobre toda a terra, sobre todas as feras. Ali chega o homem. Porque Deus mandou, você vai ter domínio. Deus deu esta graça para nós, meus irmãos, para nós reconhecer que Ele está no céu e que nós estamos na terra. Engrandecido seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, no livro de Mateus, Ele falou assim, meus irmãos, que me deu para nós poder, para nós pisar, meus irmãos, em escorpiões, em toda a força do mal. Nós temos esta graça de Deus. Por isso, meus irmãos, a Bíblia Sagrada fala para você, para nós nesta noite, para todos que estão ouvindo, tudo que nós pedimos na oração, nós crendo receberemos. Olha, o Senhor falou sem exceção, tudo que pedires na oração, crendo receberás. E o Senhor Jesus Cristo, Ele chegou até a dizer uma palavra, eu acho muito bonito. Ele falou, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, bem pequenininha mesmo, você pode dizer para aquela montanha, erguer, que ela ergue e precipita-se lá no mar, a montanha vai te obedecer, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda. Irmãos, olha só, meus irmãos, eu falei aqui, meus irmãos, esses dias atrás, que o Senhor tem dado graça para nós, que nós estamos sentados em lugares celestiais, em lugares de honra, em lugares de destaque. Deus deu para nós capacidade, meus irmãos, para nós governar este mundo que nós vivemos. Mas o homem, quando sai fora da palavra de Deus, começa a destruir, como nós estamos vendo por aí afora, por não conhecer a palavra de Deus. E o Senhor fala, meus irmãos, que nós lemos nesta noite, eu sou o alfa e o ômega, o princípio de todas as coisas e o fim de todas. Eu sou o primeiro e o derradeiro. Deus, meus irmãos, Ele está na vida. A Bíblia Sagrada fala assim, meus irmãos, que aquele que começou a boa obra há de terminar. Meus irmãos, e muitas das vezes nós vemos o começo da obra que Deus começou na nossa vida,
E quando está no meio, meus irmãos, nós falamos assim, eu acho que não vai dar mais. É aonde que muito desanima. É aonde que muitos voltam atrás. Quando chega no meio. Foi uma benção. O irmão entrou dentro da igreja, aceitou Jesus Cristo como Salvador, foi uma benção maravilhosa, um milagre de Deus. Eu considero até um dos maiores milagres da Bíblia, é um pecador se salvar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Ele chega dentro da igreja, aceita Jesus. E o Senhor, meus irmãos, abençoa a vida dele. Liberta ele de todos os mal que está na vida dele. Liberta ele das drogas, da pinga, de tantas outras coisas, tantas outras desgraças. O Senhor, meus irmãos, muda até o vocabulário dele. E ele fica limpo, meus irmãos, para poder glorificar o nome do Senhor. Mas quando chega mais na frente, meus irmãs, até antes de chegar no meio da caminhada, ele já começa a desanimar. Daqui a pouco já começa a parar, meus irmãos, a não vir mais na casa do Senhor. Porque as lutas vêm e começa a bater, meus irmãos, e ele começa a perder, meus irmãos, a fé na palavra de Deus. A fé no próprio Deus. Ele começa a perder a esperança das coisas. Ele começa a olhar, meus irmãos, aparentemente, ele começa a ver que Deus acho que não está mais comigo. Porque antes, às vezes, as coisas estavam bem melhor. Fui para a igreja, as coisas parecem que piorou. Deus não deixa ninguém. Deus, em todo o tempo, meus irmãos, ele começou a obra na vida de uma pessoa e ele vai até o fim. Deus falou para Daniel, no livro de Daniel, capítulo 12. Olha, Daniel, tu, porém, Daniel, vai até o fim. Deus manda Daniel ir até o fim. É isso, meus irmãos. E a palavra de Deus está lá no livro de Apocalipse também. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe, meus irmãos, uma belíssima recompensa para quem vencer este mundo tenebroso. Para quem teve na escola, meus irmãos, na sexta-feira aqui, aprendeu uma bela palavra que eu trouxe a esse respeito aqui. Graças a Deus, foi muito linda a mensagem de sexta-feira aqui. Quem não veio, perdeu. Deus falou poderosamente. Você, meu irmão, que está aqui nesta noite, neste santuário, ouvindo esta santa e bendita palavra de Deus, confia mais no que Deus fala. Já foi falado nesta noite aqui, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, pelo pastor Aguinaldo. Todas essas bênçãos virão sobre ti, se você guardar as minhas palavras. Eu costumo dizer, meus irmãos, que Deus, ele está com o homem, enquanto o homem está com ele. Às vezes você pode até perguntar nesta noite, pastor Jorge, como que o homem está com Deus, ou que Deus está com o homem? O homem está com Deus, meus irmãos, quando ele está guardando a palavra dele, quando ele está vivendo a palavra do Senhor, Deus está com ele na palavra. E Deus falou assim para Jeremias: Jeremias, o que você está vendo? Eu falei: Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra, para que ela possa se cumprir. Olha só, meu irmão, se a palavra de Deus estiver na tua vida, isto é, você vivendo a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que têm a palavra de Deus, uma faculdade de palavra na mente, meu irmão. Mas não vive a palavra que está na mente dele. A palavra de Deus não vive. O importante de tudo é o homem estar vivendo a palavra. Quando o homem está vivendo a palavra, ele está andando no caminho do Senhor. Quando ele está vivendo a palavra de Deus, meus irmãos, Deus está guiando ele, conforme Deus falou para Josué. Olha, Josué, meu servo, Moisés tem morrido.